Seminário 4, aula 5. Vamos dar continuidade à aula anterior? Bom, a gente terminou a aula anterior falando do que a privação, estamos falando da privação, do que a privação produz no sujeito, né, o que a privação produz na criancinha, uh, produz a descoberta do impossível. Por quê? Porque a gente pode pensar, há algo que falta ao mundo e ninguém pode dar. Opa, tem algo faltando no mundo aí, ninguém pode dar. Então, o desejo nasce do impossível, dessa descoberta do impossível. O desejo ele não nasce só da recusa da mãe, mas nasce dessa descoberta do impossível. Então, a fantasia ela se organiza com uma falta, a mãe, um objeto simbólico, o falo, no caso, esse objeto simbólico, e um agente imaginário, né? O pai, que é o detentor desse falo simbólico, detentor desse falo mágico, né? E aí a gente começa falando então de uma situação mais prática na clínica, mas bem simples. Por exemplo, a criança ela vai perceber, né, que a mãe, essa mãe então, em termos práticos e gerais, a criança percebe que a mãe ela deseja algo assim e ela não pode dar. É como se ela intuísse isso. Poxa, minha mãe deseja algo que eu não posso dar. Ela deseja o pai, ou ela deseja o outro. Então, a privação tem essa função, né? Ela faz com que a criança ela se separe da fantasia de ser esse tudo para a mãe. Guarde essa informação, ela é importante, está colocada de uma forma fácil, simples, né? Agora, continuando então, que a gente está falando na aula anterior, né, desses três aspectos da falta, a castração, a frustração e a privação, terminamos agora falando da privação e vamos falar agora da castração. Bom, a castração por Lacan é algo que é articulado como uma dívida, né? Isso mesmo, uma dívida, como se tivesse uma dívida, né? Por quê? E aí, como que essa dívida? É uma dívida que é referente a um objeto que é imaginário, certo? O objeto da castração. E qual objeto imaginário, qual objeto da castração? Então, falo. Então, a dívida simbólica é com o falo, certo? Esse falo imaginário, harmonioso, completador, preenchedor, né? Mágico, mas tem uma função importante, estruturante, né? Então, a castração em si, ela vai operar, né? Ela vai operar no nível da lei simbólica, ponto, né? E ela opera como? Fazendo uma interdição, né? Uma interdição que estrutura o desejo, certo? Então, é... vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos tentar falar um pouco mais dessa castração, né? Vamos colocar em termos práticos. Castração é cortar algo, né? Aquela ideia de cortar o pênis, tal, vou cortar seu pênis, menino, menina, meninão. Não, castração não é cortar algo, né? Castração é uma operação simbólica, tá? Na psicanálise lacaniana. E essa operação simbólica, ela faz algumas coisas. Ela impõe um limite, ela interdita essa completude, essa ideia de completude imaginária, e ela abre espaço para o desejo. Então, perguntar qual a função, como que é a castração? A castração não corta algo. A castração é uma operação simbólica. O que é uma operação simbólica? Impõe limite, interdita
a completude e abre espaço para o desejo. Então, a criança, falando da castração, a criança ela perde então ela perde uma fantasia, né? Ela perde uma fantasia. Que é qual? Eu posso dar para minha mãe tudo. Eu posso dar para minha mãe tudo. E ela perde essa fantasia de que ela pode dar para a mãe tudo. Que é o que a gente acabou de falar anteriormente. Então, essa perda, olha só, eu posso ser tudo para minha mãe. Ela descobre que não, ela perde essa fantasia que ela pode ser tudo para a mãe. E essa perda, ela é muito importante, porque essa perda estrutura o desejo. Então é isso que está em jogo na castração, né? E aí na castração a gente fala de uma dívida simbólica, uma dívida com esse objeto imaginário, né? Com esse objeto que a gente tem. A criança ela tem dívida. Então, dívida simbólica. O que é a dívida simbólica? É a ideia da castração como uma interdição da lei. Castração como uma interdição da lei, né? Onde o sujeito ele deve reconhecer os limites para entrar no campo do desejo humano. Então, essa é a dívida simbólica que você tem que pagar. A criança ela tem que pagar isso, deve reconhecer os limites para poder entrar no campo do desejo humano. Né? Esse gozo ilimitado, né? Abrir mão. Então, o que está em questão aí é, o fato não é um objeto que é mais concreto, né? Mas o que está em jogo aí é uma imagem de completude na castração. Guarda isso também, importantíssimo. Então, o objeto, qual que é o objeto da castração? É o falo imaginário, o falo como um significante de poder, do valor, do ser desejado. Então, como que o falo ele vai aparecer no imaginário? Ele vai aparecer como algo que se pode ter ou que pode se perder. Lembra que a gente está falando da castração, tá? O falo também, no imaginário, ele aparece como algo que dá poder na relação com o outro. Olha só quanta coisa, né? Então, a castração ela vai ter essa importância toda, né? De tirar essa ilusão de que eu posso ter o falo para essa mãe. Não, não pode. E aí, essa ilusão que é perdida, né? E é importante esse perder, né? Então, é uma operação importante a castração. Então, a castração, ela opera em si no nível simbólico, como uma interdição e uma estruturação do desejo. A gente pode entender a lei, nesse caso, em Lacan, como a função do pai, que proíbe o sujeito de ter a completude da mãe. Então, pegando essa ideia, a gente pode entender que esse pai, como lei, ele vai fazer o quê? Vai proibir essa criança de ser a completude da mãe. Essa é a lei, né? Então, essa lei, né? Essa função do pai, essa função paterna. Então, lembra que a gente está falando de pai, mas a gente está falando de função, de lei. Então, então, essa proibição, ela vai fundar o quê? Vai fundar que tem lei, sem lei, não há desejo próprio. Só existe desejo onde existe falta. Então, portanto, e por isso que essa proibição, Lacan, ela é fundadora. Porque a lei nos separa do desejo do outro, e isso é porque nasce o meu desejo, tá bom? Então, o objeto da castração é sempre imaginário. É isso, tá bom? É isso, é isso. Então, na castração que vai estar caindo essa ideia de completude, né?
um objeto que é imaginado. Ok, beleza. Vamos continuar? Bom, vamos pensar também na ideia do agente real, no caso da castração, né? Se esse agente real é encarnado na figura do pai, que intervém na relação da criança com a mãe, concorda que esse pai, segundo Lacan, marca um limite nessa relação da mãe com a criança? E esse pai também, nessa ideia da função paterna, ele também está mostrando que essa mãe deseja algo que está além dessa criança. Esse pai, então, ele pode ser o quê? Dentro desse contexto que a gente está conversando. Esse pai pode ser uma pessoa, uma regra, pode ser o trabalho, pode representar essa função paterna, pode ser uma outra relação, pode ser a cultura, entendeu por que que é simbólico? Então, a gente está falando desse, quando a gente fala desse agente, né? Esse agente é real, é isso. Porque é o agente que vai romper com essa fusão da mãe com o bebê. Tá certo? Na castração, o agente real é o agente que rompe essa função da mãe com o bebê, produzindo uma separação do desejo da mãe e a entrada da lei. É isso que a castração produz no sujeito, né? Separação do desejo da mãe, separa a criança do desejo da mãe, e a entrada na lei, né? A possibilidade da linguagem, da cultura, o nascimento do desejo, certo? Se tem a castração, a criança permaneceria objeto do outro, né? Objeto seria engolida, né? E ela não surgiria como sujeito desejantes. Então a gente tem assim, antes de mudar para a próxima pauta, a gente tem que antes da castração, eu sou tudo para minha mamãe, né? Após a intervenção da lei, eu não posso ser tudo para minha mãe, para minha mamãe. Então, eu desejo outra coisa. Olha, aqui eu não posso. O resto aqui, ó, você pode. O resto, né? Beleza? Vamos então agora continuar. Vamos continuar. E vamos ver quanto tempo já tem de vídeo, né? Para quem não sabe, eu uso o Clipchamp, é uma ferramenta bem legal, bem bacana para gravar as aulas. É gratuita, né? Então, beleza, 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 beleza. Beleza, beleza. Certo, certo. E aí a gente vai agora continuar falando o quê? Essa estrutura, antes da gente entrar no falo como significante do desejo, a gente fala então dessa estrutura como indissociável, em Lacan, como indissociável dessa dialética, né, entre necessidade e demanda e desejo. A gente tem a necessidade biológica, a fome, que ela vai se transformar quando? Quando ela é articulada como uma demanda de amor que é dirigida para o outro, a mãe. A criança ela não vai pedir, então, apenas, segundo Lacan, a criança não está pedindo apenas o alimento. Ela pede um sinal de amor.
Então, a frustração primordial, né, não é a do objeto de necessidade, o leite, por exemplo, mas é do dom como um sinal do amor. Então, o dom ele surge sobre um fundo de ausência, segundo Lacan, e ele tem valor porque ele é um símbolo, né? É um símbolo que ele aponta para algo que vai além desse amor da mãe, né? Então, o Lacan ele vai diferenciar radicalmente o dom, né, como signo do amor do objeto de satisfação, tá bom? Então, a demanda ela vai sempre estar o quê? Visando um além desse objeto, né? O que está se buscando ali é, então, o reconhecimento desse outro, segundo Lacan, né? Então, é nesse hiato, né, entre a necessidade e é nesse ato que vai, então, entre a necessidade e essa demanda, que vai abrir o campo, né, um campo de desejo, né, que, por ser estrutural, esse campo que se abre, né, ele não se satisfaz completamente. Impossível se satisfazer com qualquer objeto. Então, na verdade, com nenhum objeto. Porque é o desejo do outro. Certo é a ideia da arquitetura da falta. Né? Então, que é uma arquitetura bem complexa, né? Essa arquitetura da falta, a questão de deslocar o objeto, né, do campo da satisfação, quando a gente fala dessa arquitetura da falta, que está em jogo aí o deslocamento do campo da satisfação para o campo para o da causa. Então, para isso funcionar, né, para sair desse campo da satisfação e ir para a causa, tem que ter um operador. Que operador é esse, né? Que é central para isso poder funcionar, para sair da demanda e ir para a causa nessa operação. E aí que o Lacan introduziu então o falo para fazer, né? O falo como esse operador, né? Que vai deslocar a demanda vai deslocar a demanda para justamente essa ideia de causa, tá bom? Então, o falo como mais um desses elementos, né? Mas ele vai ter uma função de significante mestre, né, no caso, e vai conferir, então, para essa estrutura, essa lógica, né? Ele vai organizar a entrada do sujeito no desejo, porque ele vai significar a própria falta, né? Que essa falta que impulsiona. Olha só que coisa. Falta que impulsiona, né? E aí, a gente fala que é na ideia que vai impulsionar mais o significante, então, na falta do esse outro. Ficou um pouco complicado agora, né? Mas a gente vai explorando aos poucos, não se importe com isso, não. Não se importe com isso, não. Então, essa função do falo, né? Como mediador dessa relação entre o sujeito e o desejo do outro, né? De fato, é o foco da próximo do que a gente vai falar agora, né? Essa questão do falo como significante, né? Então, a gente vai aprofundar um pouco essa lógica simbólica, né? E a ideia da centralidade nessa dialética, né? Que é pré-edípica, né? Tá bom? Bora lá? Vamos ver quantos minutos tem. 20 minutos de vídeo. Vamos dar um time aí? E vamos pro próximo?
Encerramos então a aula 5. Obrigado. Obrigado. Vamos para a próxima. Até lá. Abraço.